Hoje eu vim falar sobre os meus 5 filmes sobre serial killers favoritos. Foi razoavelmente fácil fazer essa lista porque eu pensei assim, eu vou indicar os filmes que eu realmente gosto, mas com uma condição. Que não sejam os filmes de sempre, tipo Zodíaco, Seven, Silêncio dos Inocentes e por aí vai. Filmes que todo mundo já conhece. Apesar de sim, estes serem os meus filmes favoritos também, eles estão ali no top 10, mas não no meu top 5, que eu vou começar agora. Em quinto lugar, Peeping Tom. Peeping Tom é de 1960, dirigido por Michael Powell, e é uma obra-prima perturbadora que explora a obsessão pelo voyeurismo e a violência inerente ao ato de observar. O filme acompanha Mark Lewis, um jovem cinegrafista que, traumatizado pelos experimentos psicológicos de seu pai, desenvolve uma compulsão fatal. Ele filma suas vítimas no momento exato da morte, capturando o terror puro e genuíno que se manifesta em seus rostos. Ambientado numa Londres pós-guerra, Peeping Tom expõe de forma provocativa a relação entre o olhar cinematográfico e a perversão, questionando os limites éticos da representação no cinema. Powell habilmente entrelaça a linguagem visual do filme com a própria mecânica do cinema. Considerado um dos filmes mais subversivos de sua época, ele foi recebido com repulsa pela crítica ao seu lançamento, mas hoje é reverenciado como uma obra de arte narrativa e estética. O diretor coloca o espectador na posição desconfortável de cúmplice, forçando-nos a refletir sobre o prazer e o poder envolvido em observar a dor alheia. Talvez a maior inovação técnica de Peeping Tom esteja no uso da câmera como uma extensão da psique de Mark. Ele literalmente mata com a câmera, acoplando uma lâmina ao tripé que usa para filmar suas vítimas. Um gesto simbólico que une de forma indissociável a criação cinematográfica e a destruição. O diretor questiona o papel do cineasta como voyeur e manipulador, e isso é reforçado pelo uso da câmera subjetiva, permitindo ao espectador ver através dos olhos de Mark. Além disso, o filme desafia convenções ao desconstruir o conceito de protagonista simpático. Ao centralizar a narrativa na perspectiva de Mark, o diretor subverte a estrutura tradicional de identificação do público, criando um protagonista profundamente assustador, mas estranhamente humano, algo corajoso para a época. Em termos técnicos, ele foi sim um filme à frente de seu tempo, antecipando debates sobre o olhar cinematográfico que só se tornaram populares décadas mais tarde com teóricos como Laura Mulvey e seu conceito de male gaze. Em quarto lugar está Creepy. Creepy, de 2016, dirigido por Kiyoshi Kurosawa, é um thriller psicológico que entrelaça mistério e tensão numa narrativa muito sombria. A trama segue Takakura, um ex-detetive especializado em perfis criminais, que se muda para um novo bairro com a sua esposa Yasuko, em busca de uma vida tranquila. No entanto, sua curiosidade é despertada ao descobrir sobre um caso de desaparecimento não resolvido, levando a investigar seus novos vizinhos, especialmente o enigmático Nishino, cujo comportamento errático e manipulações perturbadoras sugerem que ele esconde algo muito mais sinistro. Uma das grandes forças de Creepy é sua exploração da fragilidade das relações humanas e a tensão entre o conhecido e o desconhecido. O filme investiga a paranoia que pode surgir ao perceber que não sabemos realmente quem são nossos vizinhos ou até mesmo pessoas mais próximas. Nishino é uma figura ambígua e desconcertante. Ele parece, em muitos momentos, uma pessoa inofensiva, mas sua capacidade de manipulação emocional é aterrorizante. Ele se torna a personificação de um mal que se esconde por trás da banalidade, o que torna suas ações ainda mais perturbadoras. Takakura, por outro lado, é um homem atormentado pelo fracasso de um caso anterior e que se vê puxado para o abismo da investigação de seus vizinhos. O filme questiona até que ponto devemos nos envolver nas vidas alheias, colocando Takakura em uma posição de observador impotente à medida que ele descobre os segredos que cercam sua nova vizinhança. A esposa de Takakura, Yasuko, é outra personagem chave nessa trama.
A sua relação com Nishino, o vizinho, e a sua filha evoca o tema do controle psicológico, onde as dinâmicas familiares e de poder se misturam com a manipulação emocional. A lenta deterioração de Azuko ao longo do filme reflete a forma como a influência de Nishino é capaz de corromper até mesmo os laços mais íntimos. Creep é um dos melhores thrillers psicológicos. Kiyoshi Kurosawa cria uma atmosfera de paranoia crescente, desconfiança, onde o verdadeiro horror está nas sutilezas do comportamento humano e na percepção de que o mal pode se esconder sob a superfície da vida cotidiana. Em terceiro lugar está I Saw the Devil. I Saw the Devil é um filme de 2010 dirigido por Kim Ji-woon e é um thriller de vingança brutal que explora os limites da moralidade e da justiça. A trama acompanha o agente secreto Kim Soo-hyun, que inicia uma busca implacável pelo serial killer Jang Kyung-chul após a morte brutal, muito brutal, de sua noiva. O que começa como uma simples missão de vingança logo se transforma em um jogo sádico de gato e rato, no qual Soo-hyun captura, tortura e solta o assassino repetidamente, tentando infligir nele a mesma dor que sentiu. À medida que o filme avança, a linha entre justiça e crueldade se torna borrada. E Soo-hyun, movido por sua sede de vingança, começa a perder sua própria humanidade. Consequências violentíssimas, I Saw the Devil é uma obra que questiona até que ponto a vingança pode consumir uma pessoa, transformando-a no mesmo monstro que busca destruir. Kim Ji-woon, o diretor, equilibra a brutalidade visual com uma reflexão psicológica profunda sobre o ciclo interminável de violência, criando um filme muito impactante e moralmente desafiador. É de fato uma obra de referência no cinema de vingança sul-coreano, que se destaca tanto pela sua brutalidade explícita quanto pela sua profundidade psicológica. Mais do que uma simples história de vingança pessoal, o filme explora as complexidades morais envolvidas no ato de vingar-se, levantando questões sobre o que realmente define a diferença entre herói e vilão. Em segundo lugar, não poderia deixar de ser Memórias de um Assassino. Memórias de um Assassino, de 2003, dirigido pelo maravilhoso Bong Joon-ho, é um thriller policial que vai muito além dos limites do gênero ao se enraizar profundamente nas questões sociais e políticas da Coreia do Sul nos anos 80. Inspirado em eventos reais, o filme segue a investigação de uma série de assassinatos brutais numa pequena cidade, onde duas abordagens investigativas colidem. O detetive local Park Do-man, que utiliza métodos questionáveis e instintivos, e o detetive Seo Tae-yoon, vindo de Seul, com um estilo mais analítico e baseado em evidências. À medida que o número de vítimas aumenta, as tensões entre os dois policiais crescem, assim como o desespero para capturar o assassino. No entanto, com uma investigação marcada por erros, manipulações e frustrações, o filme pinta um retrato sombrio da ineficácia do sistema policial e do desamparo em tempos de crise. Bong Joon-ho equilibra o suspense psicológico com momentos de humor negro e crítica social, criando uma obra que não explora só a mente de um criminoso, mas também os efeitos devastadores de uma investigação que ameaça desintegrar aqueles que estão à sua frente. As atuações são fundamentais para o sucesso emocional e temático desse filme. Song Kang-ho, que interpreta o detetive local Park Do-man, oferece uma atuação muito poderosa, equilibrando humor, frustração e desespero. Seu personagem é a personificação do fracasso institucional e moral da investigação. Park acredita instintivamente ser capaz de reconhecer um criminoso apenas olhando para ele, o que acaba por sublinhar a irracionalidade e o preconceito que permeiam suas investigações. Por outro lado, Seo Tae-yoon traz um contraste. Seu personagem, o detetive vindo de Seul, acredita na racionalidade na ciência forense. No entanto, à medida que a investigação se complica, Tae-yoon também é consumido pelo desespero e pela raiva, transformando-se numa versão moralmente comprometida de Park Do-man. A dinâmica entre os dois detetives simboliza o conflito entre o velho e o novo,
o emocional e o racional e questiona se qualquer abordagem pode de fato trazer justiça. O assassino, cuja identidade permanece incerta até o final, é uma presença invisível, mas sempre palpável, que assombra cada quadro do filme. A ausência de uma resolução definitiva cria um vazio emocional que é refletido nos personagens e no público, subvertendo as expectativas tradicionais do gênero de thriller policial. Bong Joon-ho rejeita a ideia de uma conclusão satisfatória, enfatizando a impotência diante do mal e a injustiça que permeia a sociedade. E em primeiríssimo lugar, O Silêncio do Lago, ou Vanish. O Silêncio do Lago, de 1988, é dirigido por George Sluizer. E a trama segue Rex e Saskia, um casal em férias, que faz uma parada em um posto de gasolina. No momento aparentemente banal, Saskia desaparece sem deixar vestígios. Devastado pela perda e incapacidade de aceitar o inexplicável, Rex dedica anos de sua vida à busca incansável por respostas, movido por uma inquietação sufocante. À medida que Rex se aproxima da verdade, ele entra num jogo sádico com Raymond Lemorne, o homem responsável pelo desaparecimento de Saskia. Raymond é um professor meticuloso e aparentemente normal. É o arquétipo do mal banal que se revela de maneira calculada e fria. A obsessão de Rex por descobrir o destino de sua amada culmina numa confrontação devastadora que desafia as noções de destino, livre-arbítrio e a capacidade humana de compreender o horror absoluto. O diretor constrói uma atmosfera de tensão quase insuportável, onde o real terror emerge da incapacidade de encontrar sentido em um ato de pura malevolência. O Silêncio do Lago é um estudo psicológico da fragilidade humana diante do desconhecido. Um filme que questiona até onde uma pessoa está disposta a ir em sua busca pelo que não pode ser resolvido ou explicado. É um filme que se distancia dos elementos convencionais de suspense para criar uma reflexão filosófica sobre a obsessão, a banalidade do mal e a inexorável busca pela verdade. Desde o início sabemos quem é o culpado. Não é essa a questão do filme, assim como também não é em I Saw the Devil. Eu gosto muito quando as histórias não se prendem ao mistério de quem é o assassino, mas em outras perguntas como por quê, ou como, quando. Eu acho que são perguntas que criam uma infinidade de boas narrativas, até muito mais criativas. Por exemplo, a jornada de Rex é impulsionada por um desejo irracional de encontrar uma resposta definitiva para o que aconteceu com Saskia. Uma necessidade de trazer ordem ao caos que a tragédia desencadeou em sua vida. Essa busca por respostas, no entanto, se torna sua própria prisão, levando a perder o controle sobre seu futuro e até mesmo sobre sua moralidade. Outro aspecto temático importante é a relação entre o acaso e o destino. Raymond acredita que suas ações são partes de um experimento pessoal com o mal, questionando sua própria capacidade de cometer um ato perverso. Sua decisão de sequestrar Saskia parece ser o resultado de uma combinação de coincidência e curiosidade, o que leva o espectador a questionar até que ponto o destino ou o acaso determinam os eventos da vida. O sequestro não tem um motivo claro, e essa ausência de explicação amplifica o terror. A maldade não precisa de uma razão, o que torna a narrativa muito mais perturbadora e desorientadora. O desfecho do filme, que revela de maneira brutal e devastadora o destino de Saskia, reforça a ideia do abismo existencial que permeia essa obra. Rex, ao finalmente descobrir o que aconteceu, percebe que a verdade não traz redenção ou paz. Pelo contrário, ele é forçado a vivenciar o mesmo destino que a sua namorada, selando o seu destino de forma cruel e implacável. O final sugere que o desejo humano de saber, de desvendar o que está oculto, pode às vezes levar à própria destruição. Espero que vocês tenham aproveitado essa lista de filmes. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu algum desses filmes e se você gosta tanto deles quanto eu. Eu te vejo e até o próximo.